No vídeo de hoje vamos trazer aqui jogadores naturalizados que mais fizeram falta para a seleção brasileira. A gente teve aí Thiago Alcântara se aposentando agora com 33 anos de idade. Jogou muita bola no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool. Foi campeão da Liga dos Campeões pelo Barça, pelo Bayern. É um exemplo de jogador que fez muita falta para a seleção brasileira. O Thiago Alcântara poderia ter sido um jogador convocado ali pela seleção brasileira, pelo menos 2 Copas do Mundo. A ideia do vídeo é justamente essa, trazer aqui jogadores de outras seleções que são brasileiros, que são naturalizados, né, pelos seus respectivos países e que poderiam ter sido jogador do Brasil, da seleção brasileira. Vamos aqui país a país, começando com a Itália. A Itália temos vários brasileiros naturalizados: Rafael Toloi, Jorginho, Emerson Palmieri, Éder, que agora inclusive tá até jogando no Criciúma, Luiz Felipe, zagueiro, baita zagueiro, o JP Galvão, que era jogador do Grêmio, saiu aí do Grêmio, e Thiago Motta. Todos jogadores aqui que são brasileiros, naturalizados italianos. Desses jogadores, podemos aqui destacar pelo menos 2 que tem ali um nível de seleção brasileira, que é o Jorginho, grande jogador, ótimo volante ali, se destacou no Napoli, depois foi pro Chelsea, hoje atua no Arsenal. E o Jorginho seria sim um jogador que poderia atuar na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Na Copa de 2018, nós tínhamos entre os convocados, entre os volantes, o Fred, que jogava no Shakhtar Donetsk, e o Jorginho é mais jogador que o Fred. Iria contribuir mais tecnicamente ali para a seleção do Tite, por isso que na Copa de 2018 eu trocaria ali o Fred pelo Jorginho, caso o Jorginho não se tornasse jogador italiano. E na Copa de 2022, olhando aqui todos os selecionáveis, sinceramente eu não levaria o Jorginho. Nós temos ali como volantes o Casemiro, temos ali o Fred do Manchester United, Fabinho do Liverpool e o Bruno Guimarães do Newcastle e o Paquetá, né, que pode jogar ali como segundo volante. Você pode até questionar ali o Fred, mas eu acho que o Fred estava jogando muito bem no Manchester United nessa época, ele vinha fazendo bons jogos. Na Copa 2022 eu não levaria o Jorginho, eu acho que o Fred iria contribuir mais para a seleção. Então, o Jorginho aqui a gente levaria só para a Copa de 2018. Vamos agora para o Thiago Motta, que foi um grande jogador, um grande volante também, sempre fez parte, né, de grandes elencos, foi revelado pelo Barcelona, mas ele teve ali o auge mesmo no futebol na Inter de Milão e depois no PSG. O Thiago Motta jogou pela seleção italiana de 2011 a 2018. Ele, inclusive, até jogou pela seleção italiana em 2014, né, na Copa aqui do Brasil. E se pegarmos aqui a seleção brasileira, que foi convocada em 2014, eu ficaria em dúvida entre o Thiago Motta ou o Luiz Gustavo. Olha, acho que até daria para levar o Thiago Motta no lugar do Luiz Gustavo. Acho que são 2 volantes ali do mesmo nível, mas o Luiz Gustavo é um volante que consegue ter mais mobilidade, mais dinâmica. Eu acho que por isso eu manteria o Luiz Gustavo. E na Copa de 2018, eu sinceramente não levaria o Thiago Motta, tá? A gente estava muito bem servido ali de volantes em 2018. A gente tinha aqui o Casemiro e o Fernandinho, né? O Paulinho também é volante, mas é mais um segundo volante. Mas de primeiro volante, que é a posição do Thiago Motta, Fernandinho, Casemiro, nessa época eu estava jogando muito mais bola. Da Itália foi isso, os outros jogadores da Itália ali, sinceramente, nenhum tinha um nível ali para chegar numa seleção brasileira. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, galera. Eu aqui faço tudo sozinho e a única moeda de troca é só você apertar o like. Deixa o like aí, aperta no joinha, que ajuda demais aqui meu trabalho. Beleza? Vamos agora para a seleção portuguesa, para Portugal, que também tem vários brasileiros naturalizados, começando com o Otávio, que ainda está em atividade. O Otávio começou a ser convocado pela seleção portuguesa em 2021, até hoje é um jogador selecionável. Ele não jogou a Euro porque ele se lesionou, aí por isso foi cortado. Hoje está no Al Nassr do Cristiano Ronaldo. E eu levaria o Otávio para a Copa de 2022. O Otávio, nessa época, estava jogando muita bola no Porto. Eu levaria no lugar do Everton Ribeiro, que, sinceramente, o Everton Ribeiro é um baita jogador, é craque. Só que entre o jogador em ascensão, mais jovem, brilhando no Porto, no futebol europeu, e o Everton Ribeiro, eu levaria o Otávio. Tem outra questão também, que o Otávio é mais rápido, ele pode jogar até de ponta às vezes, tá ali no auge do seu futebol. Então por isso que eu levaria o Otávio no lugar do Everton Ribeiro,
caso o Otávio continuasse aí apenas como brasileiro para a Copa do Mundo de 2022. O próximo nome é o Matheus Nunes, que inclusive o Tite até queria convocar o Matheus Nunes e ele disse não para o Brasil. Teve toda a sua infância e adolescência em Portugal, então ele preferiu defender as cores de Portugal do que a seleção brasileira. Mas caso ele, sei lá, o Portugal não quisesse que ele fosse jogador de Portugal e ele optasse pelo Brasil, sendo bem sincero, o Matheus Nunes hoje é jogador do City, né? Ótimo meio-campista, mas não levaria não para a Copa de 2022, né? A gente estava ali muito bem servido de volante, de meia central, e para a Copa América até poderia ser convocado agora nessa Copa América recente no lugar do Ederson, mas eu acho o Ederson até mais jogador que o Matheus Nunes. O Deco jogou pela seleção portuguesa de 2003 a 2010. Deco, cracaço de bola, um dos maiores jogadores da história de Portugal, ídolo do Barcelona, ídolo do Chelsea, ídolo do Porto, foi campeão da Champions League pelo Barça e pelo Porto. Na Copa de 2006, o Deco jogou, né, pela seleção portuguesa, o Deco seria um jogador que estaria na seleção brasileira em 2006, no lugar do Ricardinho. Nessa época, o Deco estava jogando muito mais bola que o Ricardinho, e até inclusive os dois jogam ali na mesma posição. Então, Deco, em 2006, seria convocado. Seria ali um reserva de luxo. Imagina, o time em 2006 já era um absurdo, com o Deco ia ficar mais absurdo ainda a convocação, né, de estrelas, né? Na Copa do Mundo de 2010, também o Deco seria um jogador selecionável ali para a Copa de 2010 com o Dunga, no lugar do Kleberson. Vamos falar a verdade, o Kleberson foi para 2010 por ser amigo da galera ali, né? Porque já tinha um número de volantes suficiente. Você via ali no banco de reservas que faltava um jogador mais de frente, um jogador mais de meia, um meia-meia mesmo, né? Não um volante. E o Deco seria convocado no lugar ali do Kleberson. Então seria um baita reforço, um cara que iria ali com certeza ajudar muito a gente, principalmente em 2010, onde ele seria titular e um dos craques do time. E fora o Deco, também tem uma outra grande estrela do futebol de Portugal, que é o Pepe, o zagueirão Pepe, que aí está ainda atuando em ótimo nível, com mais de 40 anos de idade, já passou de 100 jogos pela seleção portuguesa, e o Pepe é convocado pela seleção portuguesa desde 2007. É ídolo do Porto, ídolo do Real Madrid, passou também pelo futebol turco, né, no Besiktas. E vamos lá, vamos analisar aqui o período, né, que o Pepe era selecionável por Portugal. Vamos ver aqui em quais Copas que ele jogaria pelo Brasil. Na Copa 2010, seria convocado com certeza no lugar do Luizão, que estava no Benfica. Aqui o Pepe estava jogando muita bola no Real Madrid, era titular já do Real Madrid e provavelmente seria titular ao lado do Thiago Silva. Em 2014, seria convocado no lugar do Henrique, do Napoli, que o Felipão viajou de ter convocado. Provavelmente, tá? Seria titular aqui no lugar do Davi Luiz. Aqui a briga ia ser boa pela titularidade. O Thiago Silva seria titular com certeza. Talvez, eu tendo a acreditar que seria o Pepe. Tá, imaginou já Pepe e Thiago Silva? Cara, que dupla que seria, né? E em 2018 seria convocado no lugar do Jeromel, que foi de forma muito justa convocado em 2018. E aqui talvez já seria um reserva, né? Porque já tínhamos Marquinhos em grande fase e o Thiago Silva ainda brilhando. E na Copa 2022, sinceramente, eu não teria levado o Pepe caso ele fosse brasileiro, porque a gente já tava com ótimas opções aqui na zaga em 2022. Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e o Bremer. Então o Pepe aí jogaria pelo menos 3 Copas do Mundo aí pela seleção brasileira e seria mais um baita reforço para nossa seleção. E o único nome que eu não falei aqui de Portugal, o Liedson, também. Liedson foi um cracaço de bola, ídolo do Corinthians inclusive, mas no período que ele jogava pela seleção portuguesa, tínhamos Ronaldo, tínhamos outros grandes centroavantes ali, então por isso que eu acho que o Liedson talvez seria convocado no máximo ali para uma Copa América, para um amistoso. Vamos agora para a seleção espanhola, que tivemos aqui Diego Costa, Rodrigo e Thiago Alcântara, que é o nome que eu trouxe aqui, né, para abrir o vídeo. Vamos lá, Diego Costa, teve uma polêmica até, inclusive, que o Diego Costa queria jogar pela seleção brasileira, ele quis ser centroavante do Brasil, tava tendo até uma comoção nas redes sociais na época, que foi ali em 2013, só que o Felipão não quis convocá-lo. E aí o Diego Costa acabou indo para a seleção espanhola. O Diego Costa estava jogando muita bola no Atlético de Madrid nessa época, né? Se tornou ídolo do Atlético de Madrid, depois foi jogar muita bola no Chelsea. Na Copa do Mundo de 2014, analisando ali os nomes, facilmente dava para trocar o Jô, né, pelo Diego Costa. O Felipão vacilou feio e olha que eu acho que o Diego Costa provavelmente seria titular em 2014 no lugar do Fred.
O Fred não estava em boa fase. Até 2013 ele teve ótimas atuações pelo Brasil, mas ali na Copa do Mundo, o Fred foi até, inclusive, um dos jogadores mais perseguidos, né? Chamando ele de cone e tudo mais. E na Copa de 2018, eu claramente convocaria ali o Diego Costa no lugar do Tyson, que também é mais um cara que a gente não entendeu essa convocação, né? O Tyson na época estava jogando no Shakhtar, o Diego Costa estava jogando muita bola pelo Chelsea, e provavelmente o Diego Costa ia brigar ali pela titularidade com o Gabriel Jesus. E agora vamos para o Thiago Alcântara, que o Thiago Alcântara, quando ele surgiu para o futebol, né, lá na categoria de base, ele fez parte da base do Flamengo, por exemplo. Ele jogou em categorias de base aqui no Rio de Janeiro. O Thiago Alcântara é filho do Mazinho do Tetra, ídolo do Palmeiras, ídolo do Vasco, baita, craque. Mazinho era craque. E o Mazinho, né, teve ali os dois filhos, o Thiago e o Rafinha. O Thiago, ele sempre estava sendo convocado para a seleção espanhola. E aí o Mazinho chegou pra CBF e falou, ó, depois, eu sei que é complicado eu falar do meu filho, mas olha, o moleque é bom, tá sendo convocado pela seleção espanhola, dá uma olhada. Eu acho que vocês tinham que puxar ele aí pra seleção brasileira, porque ele quer representar a seleção brasileira, ele é brasileiro, ele quer jogar pelo Brasil, só que a CBF cagou pro Mazinho, cagou. Basicamente, o Thiago ali sobrou para a seleção espanhola convocar ele. Inclusive, ele fez uma baita Euro Sub-21. O Mazinho tava realmente tentando trazer ele pro Brasil, só que quando chegou no profissional, foi convocado pela seleção espanhola, até porque ele foi revelado pelo Barcelona. Ele fez boa parte da base no Barcelona, né? Depois quando ele saiu aqui do Brasil. E aí, basicamente, se tornou jogador espanhol, o que não aconteceu com o Rafinha. Né, o Rafinha Alcântara, ele foi jogador da seleção brasileira, jogou Olimpíadas pelo Brasil, justamente porque a CBF tinha percebido que fez uma baita burrada de não ter feito o lobby ali, né, para que o Thiago Alcântara seja convocado. Eu acho que a CBF nunca deve interferir na convocação do treinador, a não ser nesse caso. Eu acho que a única exceção que a CBF tem que interferir pro treinador é falar, cara, você tem que convocar esse cara, porque senão a gente vai perder esse cara pra Espanha, a gente vai perder esse cara pra Itália, a gente vai perder esse cara, sei lá, pra Alemanha. A gente não pode perder talento, cara. A gente não pode perder assim, dessa forma. E a gente tá percebendo aqui no vídeo que Deco, Pepe, o Jorginho, o próprio Thiago Alcântara, Diego Costa, todos esses caras iriam contribuir demais. São todos caras aqui de nível global, de primeiro nível, que jogavam Champions League, jogavam em times grandes. Caras que iriam contribuir muito para a seleção brasileira. E o Thiago Alcântara, ele fez muita falta para a seleção brasileira, porque é uma posição carente no Brasil. No Brasil, a gente não consegue formar meias cerebrais, que é o tal do meia moderno, né? Na Copa do Mundo de 2014, principalmente, seria um nome importantíssimo, iria acrescentar muito tecnicamente, seria titular do time. Eu convocaria o Thiago Alcântara no lugar do Hernanes, e olha que eu gosto muito do Hernanes. E o Thiago Alcântara aqui seria titular e um dos líderes técnicos da equipe, como eu disse. Com o Thiago, a gente ia ter um meia cerebral, algo que a gente não tinha em 2014, e também a gente não tinha isso em 2018. Quer dizer, tinha o Renato Augusto, só que o Thiago é mais jogador que o Renato Augusto. Só que aqui eu não tiraria o Renato Augusto, eu tiraria o Paulinho, que na época estava na China. O Paulinho sempre foi muito bem na seleção, né? Até por isso que ele sempre se manteve na seleção brasileira. E o Thiago seria titular no lugar do Paulinho, né? Seria o segundo volante ali ao lado do Casemiro, que era o papel do Thiago Alcântara, né? O Thiago Alcântara era esse segundo volante. Às vezes até jogava de primeiro, mas era mais natural ele jogar de segundo volante ali, como esse cara ditando o ritmo da equipe, sendo esse meia clássico que fez muita falta nessas duas Copas do Mundo. E na Copa 2022, o Thiago não foi convocado pela seleção espanhola porque ele se machucou, se lesionou. Se fosse no caso do Brasil, também aqui não seria convocado porque estaria lesionado. E galera, esse vídeo é feito graças a 1xBet, parceira aqui do canal. Aproveite e cadastre-se agora na 1xBet, caso você ainda não tenha feito o cadastro, usando o meu cupom REVOLUCIONA1x, tá aqui embaixo. Você pode ganhar até 200% de bônus, ou seja, se você depositar 50 para você fazer a tua primeira fezinha, você vai ter ali 150 no primeiro depósito. Se você depositar 100, você terá 300, caso você use aqui o meu cupom REVOLUCIONA1x. É só você usar meu cupom, tá aqui o link do QR Code, o link aqui no comentário fixado para você aproveitar e fazer a tua fezinha aí no Campeonato Brasileiro, ou de repente nas finais da Copa América ou da Euro. Jogue com responsabilidade, beleza? Você não vai ficar aqui trilionário com isso, é para apenas diversão, para você se divertir, para você curtir, fazer aquela fezinha marota. E também é para maiores de 18 anos, galera. Então, ó, responsabilidade
qualidade, beleza? Então fica a dica aí da 1xBet. Vamos agora para outros países. Nesses outros países, sendo bem sincero, não teve ali nenhum nome que eu vejo que poderia ter sido jogador da seleção brasileira. Então, Alemanha, nós tivemos o Kaká, ídolo, né, principalmente do Stuttgart, fez boa parte da carreira no futebol alemão, e o Kevin Kurani. Na Rússia, o Mário Fernandes, que é zagueiro barra lateral, foi revelado pelo Grêmio e jogou a Copa do Mundo 2018 na Rússia pela seleção russa. Muito doida a história do Mário Fernandes, é ídolo lá no CSKA. Na Croácia, Eduardo da Silva, atacante, bom atacante, baita jogador também, ali para nível de clube, muito bom, né, principalmente no seu auge. Na Polônia, Roger Guerreiro, foi revelado aqui pelo São Caetano, chegou a jogar no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no futebol espanhol, rodou o mundo, mas foi no futebol polonês que o Roger se consagrou. No Japão, tivemos o Alex, não o Alex famoso, mas o Alex japonês, podemos dizer assim. Alex é brasileiro, mas fez toda a sua vida praticamente, foi na infância ainda pro Japão. E na Ucrânia, Marius e Júnior Moraes. Bom, galera, então foram todos os jogadores brasileiros naturalizados que eu trouxe aqui no vídeo. Se eu esqueci de algum jogador, coloque aqui nos comentários se eu acabei esquecendo algum jogador naturalizado. E se você concorda também que, se você acha que o Deco, o Pepe, o Jorginho, o Thiago Alcântara, Diego Costa, enfim, poderiam ter sido jogadores aí da seleção brasileira, deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e receber os próximos vídeos aqui do Futebol Evoluciona. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Edu, tamo junto, abraço, valeu!